Bom dia, irmãos, que a graça e a paz seja convosco. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez no livro do profeta Sofonias. Capítulo 2. Capítulo 2, do verso 1 até 3, 7. Diz a palavra do Senhor: Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós, todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai o Senhor, buscai a mansidão. Porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Porque Gaza será desamparada e Asquelon ficará deserta. Asdod ao meio-dia será expulsa e Ecrom desarraigada. Ai dos que habitam no litoral, do povo dos quereitas. A palavra do Senhor será contra vós outros, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir, até que não haja um morador sequer. O litoral será de pastagem, como refúgios para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá aos restantes da casa de Judá. Nele apaceitarão os seus rebanhos, e à tarde se deitarão nas casas de Asquelon. Porque o Senhor, seu Deus, atentará para eles e lhes mudará a sorte. Ouvi o escárnio de Moabe e as injúrias ou injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se gabaram contra o seu território. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas, poços de sal e a assolação perpétua. O restante do meu povo saqueará, e os sobreviventes da minha nação os possuirão. E isso lhes sobrevirá por causa da sua soberba, porque escarneceram e se gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os seus deuses, ou os deuses da terra. Todas as ilhas das nações, cada uma do seu lugar, o adorarão. Também vós, ó etíopes, sereis mortos pela espada do Senhor. Ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Síria, e fará de Nínive uma assolação ou desolação da terra, seca como o deserto. No meio da cidade repousarão os rebanhos e todos os animais em bandos. Alojar-se-ão nos seus capitéis, tanto o pelicano como o ouriço. A voz das aves retinirá nas janelas, o monturo estará nos limiares, porque já lhe arrancaram o madeiramento de cedro. Esta é a cidade alegre e confiante, que dizia consigo mesma: eu sou a única e não há outra além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais. Qualquer que passar por ela assobiará com desprezo e agitará a mão. Ai da cidade opressora, da rebelde manchada, não atende ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Manhã após manhã traz ele o seu juízo à luz. Não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha.
exterminarei as nações, as suas torres estão assoladas, fiz desertas suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia: certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua moradia não seria destruída, segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Amém e amém. Vamos orar mais uma vez. Pai nosso que estás nos céus, que o Senhor seja louvado e abençoe a pregação da Tua palavra esta manhã. Nós oramos para que, ao olharmos para esta passagem hoje, sejamos humildes. Senhor, que ouçamos o que tens para nos dizer através da Tua palavra. Agradecemos-te, Senhor, por Tua palavra que nos fala e nos alerta, nos ajuda a ouvir a Tua voz e aprender sobre o Teu caráter. Que sejamos levados a temer o Teu santo e excelso nome, que sejamos levados a nos regozijar em Ti. Rogamos por Tua graça e Te louvamos por nos encontrar neste tempo sob a pregação da Tua palavra. Oramos em nome de Cristo, Senhor. Amém. Quantas vezes ao longo da vida nós já ouvimos ou até mesmo proferimos a expressão: eu te avisei, eu te disse. Essa frase carregada de frustração reflete uma constatação muito amarga. A advertência foi proferida, mas a atenção não foi dada. O alerta foi dito, mas não foi dada a devida atenção. Ou seja, ouvimos, mas não escutamos. Reagimos com desprezo ou desinteresse às palavras que seriam úteis. E o preço por isso, muitas vezes, é o arrependimento, mas o arrependimento tardio, quando é tarde demais. Mas imagine se essa frase fosse pronunciada para nós pelo próprio Deus, o Criador, juiz de todas as coisas. Essa é a triste realidade que nós encontramos aqui nessa passagem no livro de Sofonias. Deus, em sua paciência, Deus, em sua misericórdia, Ele chamou o seu povo à reflexão, ao arrependimento, mas, como nós veremos, a complacência e o desinteresse tomavam conta do povo e prevaleceram neles. No capítulo inicial de Sofonias, nós vemos, ou já vimos, o retrato de um povo complacente, vivendo em um estado de apatia espiritual, um povo que está distante do Senhor, embora ainda cumprisse um ou outro ritual religioso. Eles faziam isso misturando a adoração a Deus com a adoração idólatra, com a adoração pagã. O coração de Israel estava distante de Deus, o coração do povo de Deus estava distante de Deus, e a aparente obediência externa não refletia uma verdadeira busca pela presença do Senhor. O povo, mesmo sendo o povo de Deus, estava marcado por uma apatia, por uma idolatria, por um distanciamento que o impedia de ouvir a voz do Senhor e se voltar para Ele com sinceridade, com verdade, com amor. Mas à medida que o profeta Sofonias avança em sua mensagem, a realidade começa a mudar. Deus, em sua misericórdia, não abandona o seu povo, é claro, e em vez de se afastar dele, Deus se aproxima do seu povo com um apelo paterno, como um pai que olha para os seus filhos, vê os seus filhos cegos pela indiferença, cegos pela rebeldia, pela desobediência, pelo egoísmo, e Deus se aproxima deles. E Ele vem com um chamado urgente para que eles se arrependam enquanto ainda é possível, enquanto ainda é tempo. A oferta de perdão, a oferta de restauração é dada, mas o tempo para a mudança está se esgotando. A areia da ampulheta já está acabando. Deus, portanto, apresenta ao povo razões muito claras para o arrependimento. E o primeiro motivo é que o julgamento já foi decretado e não há como escapar do castigo que virá. A oportunidade de se refugiar sob a misericórdia divina é agora e não depois, é o que Deus está dizendo.
A segunda razão é que o povo de Deus se tornou semelhante às nações ímpias que estavam ao seu redor, as nações às quais Deus disse que eles não deveriam se misturar. Eles se tornaram iguais, eles perderam a distinção que deveria ser característica da santidade recebida como povo escolhido, como povo de Deus. Eles não estavam mais buscando a Deus em espírito e em verdade, eles estavam apenas cumprindo suas obrigações religiosas, meras formalidades, apenas a aparência, apenas as coisas exteriores, e pior, eles estavam misturando isso com práticas idólatras, com práticas pagãs. E a terceira razão, ainda mais triste, é que ao ser advertido, o povo não se voltou para Deus. Mesmo Deus repreendendo o seu povo, mesmo Deus admoestando o seu povo não voltou para Ele. E em vez de escutarem a voz do Senhor, se empenharam ainda mais na corrupção das suas obras, se empenharam ainda mais em se corromper. Portanto, o apelo de Sofonias não é só um alerta contra a complacência, mas é uma notificação e, por assim dizer, extrajudicial para um retorno sincero ao Senhor antes que seja tarde demais, antes que o julgamento de fato chegue. Então, a disposição do coração seria para ouvir e para obedecer, e é isso que importa. Não basta seguir formalidades religiosas, é necessário buscar o Senhor de todo o coração. A mudança precisa acontecer e Deus espera que o seu povo, com humildade, se arrependa e se volte para Ele enquanto ainda há tempo. Então, o que nós aprenderemos hoje nesta perícope, nesta passagem, é que o arrependimento é necessário para evitar o julgamento. E nós veremos isso em 3 partes, do verso 1 ao verso 3 do capítulo 2. Arrependei-vos agora antes que o julgamento chegue, é o chamado do Senhor. Do verso 4 até o capítulo 3, verso 5, nós temos um segundo aspecto do chamado ao arrependimento. Arrependei-vos, pois vos tornastes iguais ao mundo. E em terceiro lugar, do verso 6 e o verso 7 do capítulo 3, arrependei-vos, pois rejeitastes a correção de Deus. Então, olhando para o texto, eu peço que você me acompanhe na sua Bíblia. Do verso 1 ao verso 3 do capítulo 2, nós já vimos algo no sermão anterior em Sofonias, mas precisamos olhar novamente para isso aqui, pois dá contexto para o resto da passagem. E a primeira parte da notificação é para que o povo se arrependa enquanto ainda é possível, enquanto ainda há tempo. Ou seja, arrependei-vos agora antes que seja tarde demais. Voltem-se para o Senhor antes que o decreto do julgamento entre em vigor. Olhe para o verso de número 2, ele diz: antes que saia o decreto, pois o dia se vai como palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Voltem-se para o Senhor antes que o decreto do julgamento entre em vigor, antes que a ira ardente do Senhor caia sobre vós. Então, a primeira razão para se arrepender é que o decreto do julgamento já foi feito. Deus já estabeleceu isso, o julgamento certamente virá. Não há como ele não vir, não há como ele falhar, ele virá. Portanto, precisas estar pronto por meio do arrependimento antes que seja tarde demais. Todos os anos nós vivemos algo parecido em alguns estados brasileiros, mas especialmente aqui na Bahia, durante a temporada das chuvas fortes, por exemplo. Quando o Instituto Nacional de Meteorologia emite um alerta de tempestade, nós somos colocados em alerta de risco ou área de risco. E é dado o decreto, mas ainda faltam dias para que a chuva chegue. E algumas pessoas, então, olhando para isso, dizem: não, eu vou esperar mais um pouco. No mês passado, vimos uma notícia que saiu em Vitória da Conquista de algumas chuvas que alagaram toda a cidade. E alguns alertas são emitidos, mas muitas pessoas, às vezes, achando que isso não chegará até elas, elas não se preparam. E é isso que o profeta está dizendo aqui para esse povo: o decreto do julgamento já foi feito. E embora ainda não tenha acontecido, certamente isso ocorrerá, certamente isso virá.
Portanto, a notificação é: concentra-te, examina-te para o arrependimento, e talvez você possa se esconder ou estar escondido no Senhor no dia da ira do Senhor. Veja o verso de número 3, o final do verso, ele diz: buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Talvez você encontre um esconderijo nesse dia, talvez você seja guardado nesse dia, escondido nesse dia. É isso que Deus está dizendo. Perceba que o ponto é que o julgamento já foi decretado. Portanto, a coisa mais sábia a se fazer é se arrepender para talvez evitar a ira do Senhor, para talvez estar escondido neste dia. Então o chamado, portanto, é para mudar a tua vida antes que seja tarde demais. O chamado é: busque ao Senhor, busque a justiça, busque a humildade. Mas eu quero que desaceleremos um pouco aqui e pensemos que naquilo que o versículo 3 diz. Quem deve buscar ao Senhor? Ele está falando: buscai ao Senhor, buscai a justiça, buscai a mansidão. Mas quem deve fazer isso? Deus está falando para duas classes de pessoas que nós já vimos no sermão anterior, que são encontradas no meio do seu povo: aqueles que adoram a Deus e juram por Ele, mas também por Milcom. Vocês lembram do verso 5 do capítulo 1? Os que sobre os eirados adoram o exército do céu, os que adoram ao Senhor e juram por Ele, mas também por Milcom. E a segunda classe de pessoas é aqueles que deixam de seguir ao Senhor, os que não buscam ao Senhor, nem perguntam pelo Senhor, como no versículo 6 do capítulo 1, os que deixam de seguir ao Senhor, os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por Ele. No meio do povo, há essas duas classes de pessoas: aqueles que estão adorando a Deus, mas eles adoram a Deus com algumas coisas misturadas. Eles fazem um amálgama, eles acham que eles estão adorando a Deus, mas também estão adorando outras coisas, outros deuses, estão envolvidos com a idolatria. Por outro lado, há aqueles que estão na apostasia, eles cada vez mais estão abandonando ao Senhor, eles deixam de seguir ao Senhor, eles não buscam ao Senhor e nem perguntam por Ele. E esse é o problema apresentado no capítulo 1. O povo abandonou o Senhor, não buscava o Senhor, não perguntava pelo Senhor, eles não seguem ao Senhor, eles não consultam ao Senhor, mas eles estão adorando ao Senhor. Eles estão nos cultos todos os domingos, eles estão lá no pátio da adoração, onde há o sacrifício, eles estão ali. E aqui o povo é retratado como cumprindo os mandamentos do Senhor, porque era um mandamento de Deus cultuá-lo, sacrificar a Ele, mas ainda estão precisando buscar ao Senhor, ainda estão precisando buscar a justiça, ainda estão precisando buscar a humildade. Irmãos, nós precisamos estar atentos a esta mensagem. Veja o que está sendo dito aqui, de maneira clara e logicamente deduzida. O texto diz que tu podes adorar a Deus e ainda assim experimentar a ira de Deus. Tu podes viver uma vida inteira vindo aos cultos a Deus e ainda assim experimentar a ira de Deus. Podes estar entre aqueles que adoram o Senhor e ainda assim experimentarão o julgamento divino. E uma coisa terrível tem sido há muito implícita, mas às vezes expressamente ensinada: falsos mestres que afirmam que basta cumprir alguns mandamentos, basta você cumprir algumas exigências e então tu evitarás o julgamento divino. Precisas apenas ir aos cultos aos domingos, ler um pouco da tua Bíblia, orar um pouco mais. Tu precisas apenas te certificar de que tu estás em uma igreja com uma estrutura de liderança certa, uma estrutura de liderança espiritual, que essa igreja possui um culto certo, que ensina as coisas certas, e a salvação virá para você. Sim, eu acredito que a igreja que pratica essas coisas, que pratica as coisas certas e segue o que Deus diz sobre a adoração e sobre a salvação, é importante, não é opcional, é necessário. Mas o que eu quero que tu entendas é que tu podes fazer tudo isso, participar de todas estas coisas e ainda assim estar perdido, e ainda assim não ter vida com Deus.
Tu podes ser batizado, podes participar da ceia do Senhor, podes participar do culto, pode tentar guardar algumas leis morais de Deus e ainda assim experimentar a ira de Deus no julgamento. Não é esse o caminho que Deus está nos apresentando. Isso faz parte do caminho. Fazer todas estas coisas, abraçar todas essas coisas, isso faz parte do caminho, mas não é o próprio caminho. Há uma pergunta maior que precisa ser feita. Tu estás buscando ao Senhor, estás buscando a justiça, estás desejando comunhão com Ele, estás buscando em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça. Tu amas o Senhor com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, é isso que pulsa dentro de você. Essas são as primeiras perguntas que devem ser feitas, caso contrário, nós transformaremos a religião em uma checklist, em apenas uma lista de coisas a serem feitas, e que depois de feitas, nós estaremos satisfeitos conosco. Olhamos para nós mesmos e nós vemos que nós fizemos certas coisas, e nós pensamos então, dentro de nós, que nós estamos acalmando Deus, ou aplacando a Deus. Mas é isso que o povo está fazendo nos dias de Josias. É isso que o povo está fazendo nos dias de Sofonias. Josias estava fazendo uma reforma na terra, mas o povo ainda está buscando deuses das outras nações. Apesar de estar buscando a Deus, o povo ainda também está misturando a sua adoração. Eles estão apenas fazendo coisas. Eles estão apenas fazendo aquilo que está sendo dito para que eles façam. Eles estão mantendo o culto ao Senhor, sim, eles estão, mas isso é apenas riscar a superfície de uma reforma. Eles estão estacionados nisso. Eles não avançam, eles reformaram apenas alguns aspectos, mas outros eles não reformaram. E por causa disso a ira de Deus estava chegando. Irmãos, nós precisamos refletir profundamente sobre o que nós estamos fazendo, sobre a nossa fé, sobre o que realmente significa viver para Deus. Nós não podemos nos enganar com uma aparência externa de devoção, como se a adesão a uma denominação ou a uma correta confessionalidade fosse o suficiente para agradar a Deus. Nós precisamos pensar nessas coisas. A ortodoxia reformada e a confessionalidade são importantes, muito importantes, e elas não devem ser descartadas, mas elas não devem se tornar um fim em si mesmas. O orgulho em nossa teologia ou em nossa identidade denominacional, sem uma vida vibrante de comunhão com Deus, nos coloca em risco de experimentar a ira divina e não uma comunhão com Ele. Mesmo nós estando entre aqueles que dizem adorar o Senhor, como este povo estava, e muitas vezes nós nos sentimos confortáveis apenas com uma retidão doutrinária, com uma estrutura da nossa igreja, com a prática de cultos formais. Nós achamos que por estarmos em uma igreja com uma liderança correta, por participarmos de um culto bem conduzido, uma liturgia bem reformada, por professarmos a fé verdadeira, nós estamos seguros. No entanto, irmãos, isso não é o suficiente. Nós não podemos nos iludir achando que a observância de rituais e a conformidade com normas e crenças confessionais vão nos garantir o favor de Deus. Deus nunca nos disse isso. Estas coisas, reitero, são todas importantes e elas são necessárias. Mas o que eu quero mostrar como ponto aqui é que nós podemos cumprir todos estes mandamentos, abraçar todas estas coisas, praticar todas as disciplinas espirituais e ainda assim estarmos distantes de Deus. E isso é perigoso, é isso que o texto ensina. Não basta ser ortodoxo em termos doutrinários. Não basta pertencer à igreja verdadeira. Se o nosso coração não busca genuinamente o Senhor, você se lembra de Paulo?
Paulo, antes de ser chamado de Paulo, ele era chamado Saulo, e ele diz que ele era fariseu de fariseus, ele conhecia toda a ortodoxia judaica. E nós temos vários e vários exemplos na Escritura acerca destas coisas. A questão fundamental é: nós estamos buscando ao Senhor de todo o coração, em espírito e em verdade? Nós estamos buscando ao Senhor de fato? Ou nós estamos criando cascas de confessionalidade, de presbiterianismo, destas coisas todas, apenas para que nós aparentemos para os homens, como diz a Escritura, uma aparência de piedade? Esse era o problema do povo. Estamos desejando uma comunhão viva e real com Deus? A nossa confissão de fé deve ser acompanhada de uma piedade verdadeira, uma expressão piedosa que deseja ardentemente a presença de Deus, uma fome pela sua justiça, uma busca incessante pelo reino de Deus, pelo avanço do seu reino. Se o que nós temos são apenas checklists das nossas práticas religiosas, sem nos entregarmos verdadeiramente à busca por Deus, nós estamos arriscando ser como o povo nos dias de Sofonias. Eles mantinham a forma do culto, eles mantinham uma coisa ou outra, mas eles estavam distantes do Senhor. E não é essa acusação constantemente feita ao povo de Israel várias e várias vezes pelos profetas? Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Nós corremos esse perigo. Eles faziam algumas reformas necessárias, mas a adoração não era sincera, e por isso a ira de Deus estava prestes a se abater sobre eles. Portanto, irmãos, não nos deixemos enganar pelo orgulho denominacional ou pela confiança excessiva na ortodoxia reformada. Essas coisas são boas e elas não são autoexcludentes, mas elas devem ser o reflexo de um coração que busca a justiça, a humildade e a comunhão vibrante com Deus. A verdadeira adoração e o verdadeiro arrependimento vem de um coração transformado pelo operar do Espírito Santo no interior de cada crente. Então busca o Senhor em arrependimento com todo o teu desejo, com todo o teu coração, desejando realmente viver para Ele e não apenas cumprir uma lista de obrigações, e não apenas cumprir determinadas coisas, e isso faça antes que seja tarde demais. Esse é o apelo. A segunda coisa que nós devemos observar nesse texto, que é o segundo aspecto da chamada, ou da notificação ao arrependimento. Deus está dizendo: arrependei-vos, pois vos tornastes iguais ao mundo. Do verso de número 4 do capítulo 2 até o capítulo 3, o verso de número 5, nós temos isso. Essa é a segunda razão pelo qual o povo precisa se arrepender. É porque eles se mostraram, ou eles se mostram iguais às nações que estavam separadas de Deus. Observe que a primeira palavra de Sofonias 2:4 é uma conjunção aqui no verso de número 4, que foi traduzida como porque, mas ela também pode ser traduzida como pois. Então, porque ou pois, elas estão corretas. E isso está inteiramente ligado ao que ele já falou nos primeiros 3 versículos. Então, o povo precisa se arrepender porque o julgamento está vindo contra as outras nações. É isso que Deus está dizendo. O inimigo, ou os inimigos de Deus, começam a ser listados aqui ao longo do capítulo 2. Os filisteus serão julgados do verso 4 ao 7, Moabe e Amon serão julgados do verso 8 ao 11, Cuxe será julgado no capítulo 2, verso de número 12, a Assíria será julgada no capítulo 2, verso 13 a 15. Então, dizer que até mesmo a Síria será julgada é bastante surpreendente, e seria até um espanto para o povo naquela época, porque a Síria era a potência mundial da época. A Síria era aquela que estava com todo o poder. A Síria acabou de exterminar Israel ao norte.
A Assíria foi até mesmo um instrumento de alguns dos julgamentos de Deus descritos contra as nações nesse capítulo. Mas eu quero que você note qual é a condenação dada. Olhe para o verso de número 15 do capítulo 2. A Assíria diz isso acerca de si mesma. Esta é a cidade alegre e confiante que dizia consigo mesma: eu sou a única e não há outra além de mim. Era assim que a Assíria se via. Observe a atitude de arrogância. O que eles estão dizendo aqui: ninguém pode me derrubar, ninguém pode me tirar do trono, ninguém pode tirar o meu poder, ninguém é como esta nação. Eles são os únicos e nada os acontecerá. É isso que eles pensavam. Eles existirão para sempre. A sua arrogância diz: nós somos grandes, nós somos poderosos, nós não precisamos de Deus. Nós somos inteligentes, nós não precisamos de Deus. Na verdade, as suas palavras refletem o que eles de fato querem fazer. Palavras que refletem aquilo que os nossos primeiros pais quiseram fazer: ser igual a Deus. Se você se lembrar, Isaías capítulo 45, verso de número 5, nós temos essas mesmas palavras, mas o Senhor dizendo acerca de si. O Senhor disse sobre si mesmo que Ele é o único e não há outro além dele. Mas a Assíria, acerca de si mesma, diz: eu sou a única e não há outra além de mim, querendo se fazer como Deus. A Assíria e a sua capital Nínive estão dizendo que não há nada igual a eles. Ninguém é o seu igual e ninguém pode derrubá-los. Ninguém pode tirá-los do trono. Mas o resto de Sofonias, no verso 5, no capítulo 2, diz que eles se tornarão como desolação. E por que isso é importante, irmãos? Isso é importante porque Judá se tornou da mesma forma. Olhe para os 5 primeiros versículos do capítulo 3. Judá não ouve nenhuma voz, Judá não aceita nenhuma correção. Ai da cidade opressora, rebelde e manchada, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Se tornou igual a Síria. Judá não ouve nenhuma voz, Judá não aceita nenhuma correção. O povo de Deus não confia no Senhor, não se aproximam do Senhor. No verso de número 3 é dito que os seus líderes são violentos, os sacerdotes destroem a lei de Deus. E no versículo 5 o profeta declara que o povo não é nada como Deus, a quem eles deveriam seguir. Porque Deus, no verso de número 5, ele diz: o Senhor é justo no meio dela. Enquanto eles não eram justos, o Senhor é justo no meio do seu povo. O ponto é que o povo tem a mesma arrogância de todas estas nações listadas aqui: dos filisteus, de Amon e de Moabe, dos etíopes ou de Cush e da Assíria. E o chamado é: arrependam-se, porque vocês se tornaram como o povo que não segue o Senhor. Vocês estão no mesmo passo que eles. Vocês são tão arrogantes quanto eles. Eles não ouvem, eles não mudam, eles não confiam no Senhor, eles não se aproximam de Deus. É assim como eles agem, e vocês estão agindo igual. Esse é o ponto que Deus está dizendo: Judá é igual ao mundo. O povo de Deus se tornou igual ao mundo. Eles não são dedicados a Deus, eles não são separados por Deus, portanto eles precisam se arrepender, porque eles não estão sendo distintos como eles deveriam ser. Eu espero que nós possamos ver algo muito importante que Sofonias está declarando durante o tempo de iniquidade de Judá. E Sofonias 3:1 diz que a cidade é rebelde, que a cidade é contaminada, que é manchada, é uma cidade opressora. E veja, irmãos, nós como povo de Deus precisamos examinar os nossos próprios corações. Estamos sendo moldados pela cultura ao nosso redor, ou nós estamos sendo transformados pela renovação da nossa mente, pela palavra de Deus? É fácil cair na armadilha
de querer ser aceito pelo mundo, de viver de acordo com os seus padrões, com os seus desejos, com as suas prioridades. É muito fácil cairmos nessa tentação. É muito fácil cedermos à agenda do mundo. No entanto, se fizermos isso, nós vamos nos tornar indistinguíveis. Nós não seremos distintos do mundo. Não seremos mais a luz, mas seremos as trevas. Eu acho impressionante no livro de Êxodo, quando Deus liberta o seu povo, a primeira coisa que ele muda é o calendário do seu povo. E ele diz: este dia será o primeiro dia para vocês, o dia que eu libertei vocês. Deus muda o calendário do povo, e agora não é mais como o Egito, não é como as demais nações, mas agora é como Deus estabeleceu. E na nova aliança nós temos este como o nosso primeiro dia, o dia da adoração. E todos os demais dias deveriam girar em torno desse, não o contrário. Todos os demais dias deveriam funcionar em favor deste, e não o contrário. Mas nós nos tornamos como o mundo. Este é o dia de tabela. Problema fundamental com Sofonias, que Sofonias revela, é que o povo de Deus parou de ouvir a Deus, parou de obedecer a Deus. Deus está falando, Deus está advertindo, Deus está dizendo, ano após ano, dia após dia, e o povo não ouve. Quando paramos de ouvir a voz do Senhor, a nossa vida se torna uma bagunça. A nossa vida se torna cheia de confusão e caos, porque nós não estamos mais alinhados com a vontade divina, com a verdade divina. E a solução para o caos é simples, mas exige uma correção e um coração arrependido. Precisas voltar-te para Deus, precisas te arrepender do que tem feito e voltar ao Senhor. Deves confiar nele, aproximar-te dele em humildade, buscar a sua direção em todas as áreas da tua vida. Irmãos, a única maneira da nossa cultura ser verdadeiramente transformada, impactada por nós, de a nossa sociedade conhecer a verdadeira justiça e a cura, é através do retorno ao Senhor. Não há outro caminho. Só quando ouvirmos e obedecermos a voz do Senhor é que as coisas podem mudar. Se nós continuamos a nos afastar de Deus, se nós nos tornamos como o mundo, as coisas só vão piorar. As coisas não vão melhorar. Você acha que mais adiante as coisas vão melhorar, mas elas só vão piorar. Enquanto você não escutar o Senhor, enquanto você não colocar a sua vida alinhada com a vontade de Deus, as coisas não vão melhorar. Só vão piorar. Elas terão aparência de melhora, mas elas não vão melhorar. Não importa o quanto nós tentemos mudar externamente, sem a obra transformadora de Deus nos nossos corações, nada de verdadeiro e duradouro será alcançado na nossa vida. Então examina a tua vida, examina a ti mesmo, teu coração, e arrepende-te em todas as áreas da tua vida, onde tu te tornaste semelhante ao mundo, onde a cultura te devorou, onde te tornaste igual a qualquer um que não serve a Deus. Volta-te para Deus com um coração sincero, com um coração comprometido, buscando ser distinto e dedicado ao Senhor como Ele te chamou para ser. E é isso que nós vemos nesta lista de julgamento para as outras nações. Mas avançando no texto, nós temos uma terceira coisa, que se encontra nos últimos versos números 6 e 7. Arrependei-vos, pois rejeitais a correção de Deus. Essa é a terceira imagem porque o povo deveria se arrepender. O próprio Deus agora fala nesses versículos. E irmãos, enquanto eu estudava esse texto, eu fiquei impressionado com isso. Como Deus, Ele revela
o que ele esperava que o povo fizesse, mas o povo não faz. Deus disse haver julgado as outras nações, as outras cidades, e então, quando eu vim sobre ti, nessa necessidade de correção, Deus está dizendo para esse povo: quando eu vim sobre ti, Judá, com toda essa advertência, eu esperava que você ouvisse, eu esperava que tu te convertesse, eu esperava que tu te voltasse para mim. Deus esperava que o seu povo, dentre todas as nações, o seu povo, ouvisse o que ele tinha a dizer e se voltasse para ele. Perceba que todo o julgamento pronunciado aqui por Sofonias, Sofonias não saiu na terra dos filisteus falando para eles, Sofonias não saiu na terra de Amon e de Moabe, Sofonias não saiu lá a Síria ou aos etíopes. Sofonias deu esse julgamento dentro de Israel, mostrando para o povo de Israel que as nações vizinhas seriam julgadas pelo que o que eles faziam, pelo pecado, pela transgressão, e o povo se tornando iguais a eles. E Deus estava dizendo: porque vocês estão se tornando iguais, vocês também estão passivos de julgamento. E Deus está dizendo: então eu estou dando o alerta para vocês, e eu espero sinceramente que vocês se voltem. Eu esperava isso. Veja, isso é estarrecedor. Verso de número 7, ele diz: certamente, eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a disciplina. Quando eu repreendê-los, certamente eles vão se voltar. Olhando humanamente, eu digo: não é possível. Não é possível que o meu povo, após ouvir a minha voz, não vai se voltar. Deus esperava que o seu povo, dentre todas as nações, ouvisse a sua voz e se voltasse para ele. Se Deus diz que a perdição está vindo, se o julgamento está vindo, haverá julgamento pelos pecados, seria certamente o povo de Deus que deveria ouvir e obedecê-lo e mudar. Mas o que acontece? Eles não o fazem. E enquanto eu estudava o texto, eu dizia: por que eles não mudariam? Por que eles não mudam? Por que eles não confiam no Senhor? Por que eles não se aproximam do Senhor? Olhe para o verso de número 7 novamente e veja o que eles faziam. O finalzinho. Porém, ou mas, eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Ao invés de obedecer ao Senhor, eles se empenharam a se corromper ainda mais nas suas obras. Pense nessas palavras que Deus está declarando. Quanto mais Deus advertia o povo, mais eles se corrompiam nas suas ações. Quanto mais Deus os advertia, mais eles se afastavam de Deus. E aqui esta imagem dada por Deus nos mostra Deus vindo como um pai amoroso e misericordioso, vindo para ajudar, para alertar o seu povo sobre o julgamento que viria. Mas nós vemos a imagem de um filho rebelde que rejeita a mensagem porque quer pecar, porque ama pecar, porque não se importa. Eles querem continuar fazendo o que querem, quando querem, o que desejam fazer, é isso que eles querem. E esse é o problema da humanidade, que se rebela contra o Senhor, não quer se submeter aos mandamentos de Deus. E se você se lembra bem, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 3, 19 e 20, a resposta que Jesus dá acerca disso, ele diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas suas obras. O julgamento é este. Jesus já mostrou. E qual é o problema? O problema
é que tanto o povo de Deus como as demais nações deseja seguir o desejo do seu próprio coração corrupto. O problema é o amor pelo pecado, o amor pela transgressão, o amor por todas as coisas que desagradam a Deus, o amor por aquilo que eu mesmo acho que é o correto e não aquilo que Deus acha que é o correto. E isso é a somatória do problema. Não querer ouvir a Deus, não querer ouvir o que Deus está dizendo. E ainda há aqueles que ouvem, mas não põem por prática. Não é isso que a Escritura diz? Eu até ouço. Pensas que estás acima de tudo, que as perdas estão todas calculadas e que elas estão todas dentro do teu controle, assim como a Síria. Pensas que tu és soberano sobre a tua própria vida? E por isso tu fazes ou deixas de fazer todas as coisas sem sequer pensar no que Deus tem a dizer sobre isso. E não há nada mais decepcionante do que alertar alguém de que o caminho que ele está percorrendo é um caminho que não tem coisa boa no final e essa pessoa não dar ouvidos. Você amar essa pessoa, você querer o bem dela e você alertá-la e ela não querer te dar ouvidos. Cega na sua própria transgressão. Deus está declarando que o desastre pode ser evitado. O povo só precisa fazer uma coisa: ouvir a Deus. E vocês se lembram que ouvir a Deus sempre está ligado à obediência. Ouvir a Deus, escrituristicamente, é obedecê-lo. Deus está declarando que o julgamento virá. Como ele já disse no verso de número 2 do capítulo 2. Antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Deus está dando o alerta. E Hebreus diz: hoje é o dia aceitável da salvação. Hoje é o dia do arrependimento. Não amanhã, não depois, não daqui a pouco. Hoje, agora, é o dia do arrependimento, é o dia da mudança. Este é o momento em que Deus está esperando que o seu povo ouça a sua voz. Este é o dia que Deus está dizendo: eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a disciplina. É hoje. Não protele mais, não leve mais isso adiante, abandone esta vida que no final não vai dar coisa boa. Deus está dando o alerta. Então, aqui nós estamos vivendo em uma circunstância semelhante, onde Deus declarou que haverá um julgamento final, mas nós podemos evitar a ira de Deus. Devemos nos preparar para o retorno do Senhor, e nós não devemos cometer o mesmo erro que o povo de Judá. Deus está nos chamando e espera que nós ouçamos. Ele nos disse o que nós precisamos fazer, e as instruções são muito claras no verso de número 3 do capítulo 2 de Sofonias. Nós devemos buscar ao Senhor, nós devemos cumprir o seu juízo, devemos buscar a justiça, buscar a humildade, para lograr esconderijo no dia da ira do Senhor. O arrependimento é necessário se nós quisermos desfrutar das bênçãos de Deus e evitar a ira do Senhor. Mas você precisa entender, em primeiro lugar, que o arrependimento requer humildade. Precisas de humildade para ouvir o que Deus está te dizendo. Jesus disse em Mateus 5,3 que os pobres de espírito são bem-aventurados, porque deles é o reino
dos céus. Não podes te voltar para Deus se tu pensas que estás certo no teu caminho, no teu pensamento, naquilo que o teu coração enganoso está te dizendo. Quando Deus está te dizendo o oposto, quando Deus está te dizendo que isto é errado, isso é se colocar igual a Deus. Não podes te voltar para Deus se tu não queres ouvir e aceitar a correção que o Senhor Deus está te dando. Em segundo lugar, o arrependimento requer a busca pela justiça. Jesus disse em Mateus 6,33: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Tu precisas parar de fazer o que tu queres, quando queres, e buscar aquilo que Deus quer, quando Ele quer. Essa é a essência do arrependimento. Foi isso que Deus disse para Judá, e Judá não estava disposto a fazer. Mesmo que as reformas estivessem sendo feitas na nação na época de Josias, o povo ainda não estava completamente voltado para o Senhor. Mas eu espero que as palavras do Senhor permaneçam no teu coração. Novamente, capítulo 3, verso de número 7, eu dizia: certamente me temerás e aceitarás a disciplina. Consegues imaginar depois da morte, chegando à beira da eternidade, e Deus dizendo para ti: eu esperava que tu aceitarias a minha correção e me temeria? Ou, para trazer de volta o ensino do início, eu tentei te dizer, eu te avisei, mas você não quis ouvir. As Escrituras são as palavras de Deus te alertando. Irás ouvir? Te arrependerás? Te voltarás para Ele? Buscarás ao Senhor e obedecerás aos seus mandamentos? Serás humilde? Buscarás a justiça? O Senhor é justo, o Senhor não faz o mal, o Senhor não falha. É o que diz o verso de número 5 do capítulo 3. E você precisa estar em um relacionamento de paz com o Senhor, e Ele já estabeleceu isso. Ele já lançou toda a sua ira no seu Filho unigênito que morreu na cruz do Calvário. Toda a sua ira foi destinada sobre Ele, para que aqueles que estejam escondidos nele encontrem esconderijo no dia da ira do Senhor. Então hoje, Deus propõe para ti esse relacionamento de paz por meio de Cristo Jesus. E assim o Santo Espírito habitará em você e transformará o teu coração, a tua vida, porque Ele é misericordioso. E Ele está dizendo isso antes que saia o decreto, pois o dia se vai como palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Judá não ouviu. Você ouvirá? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Irmãos, quero convidar que você fique de pé para cantarmos o cântico ao Senhor nosso Deus. Todo o poder te foi dado nos céus e na terra. Todo o poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou.
manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Todo o poder te foi dado. Dado nos céus e na terra, todo o poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Oremos ao Senhor.
Santíssimo Deus e bondoso Pai, neste momento queremos te pedir, Senhor, que o Senhor esteja aplicando a tua santa palavra em nossos corações. Traz sobre nós, Senhor, um coração disposto a te servir, te obedecer e ouvir a tua palavra, Senhor, de maneira zelosa e temente. Que não possamos, Senhor, ser como o povo de Judá, povo de Israel, que mesmo diante, Senhor, do anúncio do juízo, das ameaças, em que o Senhor nos traz para que nós possamos nos arrepender, estarmos então com o coração endurecido, com a vontade disposta aos nossos desejos e pecados, mas que possamos ter um coração, Senhor, desejoso que seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Nos ajuda, Senhor. Ser com os irmãos nossos impossibilitados de estarem aqui hoje, alguns doentes, alguns idosos, alguns que estão viajando, aproveitando esse momento do ano para descansar. Abençoa eles nessa viagem, os traz, Senhor, de volta em paz. Em nome de Cristo, que nós choramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e misericordioso Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo estejam convosco e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Ao Deus Supremo.